E aí galera, tudo certo? Professor Léo na área. Vamos fazer o seguinte, nós tivemos duas aulas aí de geometria analítica, na qual a gente trabalhou com distância entre ponto, ponto médio, baricentro. E hoje a gente faz aí 3 exercícios que envolvem esses temas, né? Então, vamos fazer exercício de baricentro, ponto médio e distância entre pontos. Sempre lembrando que na geometria analítica, às vezes é interessante a gente fazer um desenho, um esboço do desenho, às vezes nem sempre é interessante a gente fazer, né? Para não perder tempo. Então a gente vai começar com o seguinte, tá? O baricentro de um triângulo é G e as coordenadas de G é 2/3 e 1/3. O ponto médio do lado BC é N, 0 e 1 meio. E o ponto médio do lado AB é M, 1 meio e 2. Aí ele pede para a gente determinar os vértices desse triângulo. Então tá aí, galera. Estou só fazendo um esboço de um desenho do que provavelmente a gente vai precisar. A gente quer os vértices desse triângulo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, cada coordenada de vértice a gente vai escrever da seguinte maneira, que eu vou colocar xa, y, a para o vértice A, xc, yc para o vértice C, e aqui no B eu vou colocar, né, desse ladinho aqui, ó, xb e yb para o meu vértice B, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem é trabalhar com o baricentro. Ele deu a informação do baricentro, eu vou trabalhar com o baricentro. Lembrando que o baricentro é o encontro das medianas. Então a gente vai fazer o seguinte, o baricentro a gente sabe que é pegar cada coordenada, vamos pegar todas as coordenadas x dos 3 pontos, a gente vai somar, e vai, aqui é xc, obviamente, e vai dividir por 3. Tá? Então a gente vai pegar a ya, nós vamos pegar também, vamos pegar aqui o ya, mais yb, mais yc, e dividir tudo por 3. Beleza? Só que esse valor eu já tenho, né? As coordenadas do baricentro são 2/3 e 1/3. 1/3. Percebam que aqui eu tenho novamente uma igualdade entre pontos. E no plano cartesiano, dois pontos, um ponto para ser igual ao outro, né? Para a gente considerar um ponto igual ao outro, eles têm que ter a mesma coordenada. Então aqui a gente já pode manipular a informação e dizer que, informação 1 aqui, ó, que o xa mais o xb tá feio, né? xb mais o xc sobre 3 é igual a essa coordenada x do baricentro, 2/3. E a informação 2, vou colocar aqui do ladinho, ó. Informação 2 é que ya mais yb mais yc dividido por 3, já que é a fórmula do baricentro. E isso tem que ser igual ao y, né, a coordenada y do baricentro, que ali no caso é 1/3. Pronto, isso aí eu vou deixar parado para a gente fazer. Tá? Deixar ali que daqui a pouco eu vou usar isso aí, né? Agora a gente vai dar uma olhada no ponto médio. Então o primeiro ponto médio que a gente tem para olhar é o M. Eu vou olhar o M primeiro. Então o M ele é o ponto médio de A e B. Então a gente já sabe que o seguinte, né? A gente sabe que se a gente pegar o xa mais o xb e dividir por 2, né? Assim como, vamos botar aqui como um ponto, né? Assim como se eu pegar o ya, somar com o yb e dividir por 2, isso vai dar exatamente o M, né? Ele deu as coordenadas do M, e o M ali tem coordenada meio, né? Meio e 2, certo? O que a gente tira daqui? A gente tira duas informações também, né? A gente tira aqui xa, como é uma igualdade entre pontos, né? Xa mais xb sobre 2 é igual a meio, essa é uma informação. E a segunda informação é que ya mais yb sobre 2 é igual a 2. Aqui a gente já pode fazer alguns cortes. Ó. Esse 2 cancela com esse 2 e ganha uma informação que xa, vamos fazer em pretinho aqui, xa mais xb é igual a 1. E aqui ó, o 2 passa multiplicando, eu ganho que ya
Deixa eu melhorar esse y. Ya mais yb é igual a 4. Tá vendo? Tá, então vamos destacar esses dois carinhas aí. E vamos ao que interessa. Percebam vocês que agora eu posso voltar aqui na informação 1 e 2. Na informação 1 e 2. E achar as coordenadas do vértice C. Certo? Por quê? Olha só. Aqui, ó. Eu não quis manipular, mas eu já posso. Esse cara aqui, ó, quando ele passar multiplicando, na verdade ele vai cancelar com esse 3. Assim como esse 3 cancela com esse 3 aqui também. Na verdade, por sorte e pelo enunciado, facilita o nosso cálculo. Então a gente tem no 1 que xa mais xb mais xc é igual a 2. E aí, notem que xa mais xb é 1. Então eu vou ganhar o seguinte, vai ficar 1, né? 1 mais xc é igual a 2. Logo eu concluo que xc é igual a 1. Ok, já achei a coordenada x. Na 2, né, na informação 2, eu vou achar a coordenada y, olha só. Ya mais yb mais yc é igual a 1. Lembrando que Ya mais yb é 4, então isso aqui vai ficar exatamente, vou fazer aqui, né? 4 mais yc é igual a 1. Logo eu concluo que yc, passando o 4 subtraindo, fica menos 3. Então as coordenadas do meu C, né, do vértice C, são 1 e menos 3. Agora nós vamos trabalhar com as coordenadas do ponto médio de B e C, que é N. Então a gente vai fazer o seguinte, xb mais xc sobre 2, está aqui a coordenada x do ponto médio, assim como yb mais yc sobre 2 vai me dar a coordenada y do ponto médio. Só que essas coordenadas n eu já tenho. É 0 e meio, certo? Meio. Tá aí. Agora a gente vai manipular essas duas informaçõezinhas para a gente ganhar o que a gente quer, que é as coordenadas do vértice B e do vértice A. Olha só que fácil que fica. Quer ver uma coisa? Aqui a gente tem duas informações, né? Como é uma igualdade entre pontos, eu posso dizer então que xb, vou fazer aqui embaixo, tá? Xb mais xc sobre 2 é igual a 0. E eu também posso dizer que yb mais yc sobre 2 é igual a meio. Não é verdade? Igual a meio. Ó, aqui eu já posso cancelar esse 2 com 0, né? Vai ficar 0, obviamente. E o 2 com 2 aqui vai dar 1, certo? E aí eu ganho de novo lá nas fórmulas do meu baricentro, porque o que acontece? Não precisa nem colocar no baricentro, na verdade, porque a gente já tem as coordenadas do meu querido C, na verdade, do vértice C, que é 1 e menos 3. Na verdade, 1 e menos 3. Eu vou deixar destacado aí, ó. Então, a gente vai substituir aqui, ó, xb mais 1 é 0 e yb menos 3 é 1. Olha lá o que eu ganho. Eu ganho que xb é menos 1 e que o yb vale para mim, passo menos 3 somando, 4. Tá aí, as coordenadas então do vértice B é menos 1 e 4. Agora, para achar as coordenadas de A, do vértice A, não tem mistério, né? A gente já sabe que xa mais xb mais xc é igual a 2 e que o ya mais o yb mais o yc é igual a 1. A gente só vai substituir os valores agora para achar as coordenadas do A, então vai ficar xa. Lembrando que o xb é menos 1, então vai ficar, aqui na verdade não vai ficar mais, vai ficar menos 1. E a coordenada xc é 1, isso é igual a 2. Certo? Logo, eu ganho que xa menos 1 e 1 cancela, fica xa igual a 2. Aqui eu vou ganhar que o ya, o yb é 4, então vai ficar mais 4. E o yc é menos 3, isso é igual a 1. Olha o que acontece. Ya
mais 1 é igual a 1, logo eu tenho que YA é igual a 0. Então, as coordenadas do ponto A ficam 2 e 0. Então, tá aí os 3 pontos para vocês, né? Tanto do A, B e C. E não é uma questão tão difícil, porque ele deu bastante informação para a gente, né? E vamos para a próxima. O segundo exercício na tela é da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele fala o seguinte: dados os pontos A, B e C, com as suas respectivas coordenadas, determine x, sabendo que o ponto C é equidistante dos pontos A e B. Então, a palavra equidistante, equi é mesmo, distante, distância, né? Então, esse ponto C está à mesma distância de A e B. Se a gente parar para pensar, né, equidistante significa que a distância de A até B, então a gente já pode deixar aqui a distância de A até C, na verdade, é igual à distância de B até C. Então aqui a gente vai trabalhar com distância entre pontos. Tu podes usar duas coisas, né? Tu podes usar o método DQSR, que eu já ensinei, tem um videozinho, posso deixar até o linkzinho aqui para vocês na descrição, e também pelo método da distância entre pontos pela fórmula. Dessa vez eu vou usar o DQSR, tá? Até porque, para ver que é um aplicativo aí, uma ferramenta, quer dizer, né? Muito boa, aplicativo não é, né? Mas é uma aplicação boa aí, para não ficar trabalhando só com fórmulas, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer então é calcular a distância de A até C, desse ladinho aqui, ó. Então pega as coordenadas x, né? Então DQSR, DQSR, certo? Então vai ser mais ou menos o seguinte. Meu DQSR vai ficar o seguinte. Primeiro pega as coordenadas x e subtrai uma da outra, então eu vou fazer menos 1, menos 5, menos x, perdão, menos 1, menos x, menos x, e vou pegar a coordenada do A, y ali, né, a coordenada y do A, que é menos 1, e subtrair com a coordenada y do C. Agora eu vou para o Q de quadrado, então aqui vai ficar menos 1, menos x ao quadrado, e menos 1 com menos 2 dá menos 3, então eu vou pegar esse menos 3 e elevar ao quadrado. Na conta de baixo, a gente mantém, né, só que agora é uma soma, então vai ser menos 1 menos x, que é um produto notável, ao quadrado, ali no caso, mais 9. E a última, né, a cereja do bolo, é uma raiz quadrada dessa expressão, que seria menos 1 com menos x ao quadrado, mais 9. Tá pronto o DQSR para a distância de A e C. Aqui do ladinho eu vou colocar a distância de A e B pelo DQSR. Então, de B e C, perdão, né? Distância de B até C. Então vai ser o x do B menos o x do C e o y do B menos o y do C. Agora eleva esse resultado ao quadrado, então fica 5 menos x ao quadrado, produto notável, e menos 7 com menos 2 dá menos 9. Agora eu vou elevar esse menos 9 também ao quadrado, porque eu estou no Q de quadrado. Na linha de baixo é a soma, então fica 5 menos x ao quadrado mais 81, na verdade, 81. E a linha de baixo, que é o R de raiz, na verdade. Então está aqui a raiz de 5 menos x ao quadrado mais 81, certo? Então vamos ao que interessa. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai colocar aqui, vamos separar esse ladinho da minha conta aqui, ó. Na verdade, vamos fazer o seguinte. A primeira parte já foi, agora vamos para a segunda parte. E a segunda parte eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui, ó. Né? Vou botar um pouquinho para o lado da minha... até aqui assim, mais ou menos. Para dar um espacinho para a gente poder olhar essa igualdade, porque eu tenho uma igualdade aqui, né? Como tem os dois lados da raiz, gente, pode cancelar já raízes. Então já poderia ter feito isso aqui, ó. Aqui assim, ó, cortado as raízes, não é verdade? E eu vou trabalhar agora só com produto notável. Então eu tenho, vamos botar aqui em pretinho,
menos 1 com menos x ao quadrado mais 9 é igual a 5 menos x ao quadrado mais 81. Opa, esse 81 não ficou legal. Pronto. 81. Agora vamos para o produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Obviamente eu vou ganhar 1 ao quadrado dá 1, né? Ou menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes menos 1 menos x dá mais 2x mais x quadrado mais 9. Beleza. Isso é igual a 5 ao quadrado, 25, menos 10x mais x quadrado é igual a 81. Tá aí. Aí eu venho aqui, ó. Vamos cancelar esse x quadrado com esse x quadrado. Tem dois lados da igualdade. Então eu ganho 2x mais 10 é igual a 25 com 81. Isso aqui dá 106, é isso? Então vai ficar 106. Certo? E aí eu vou passar o 10 para o outro lado. Ele vai passar subtraindo. Eu vou colocar uma setinha do implica aqui, ó. E eu ganho então 2x. Opa, faltou, antes de mais nada, o menos 10 aqui, né, Léo? Pô, bota o menos 10 aí, Léo. Claro, menos 10, x. Agora eu vou botar uma setinha do implica. Vou passar o 10x para o lado esquerdo da igualdade, ele vai passar somando. Então vai ficar 12x é igual a 106 menos 10 dá 96. Então aqui vai ficar 96. Logo, eu ganho o seguinte: x é igual a 96. Eu vou passar o 12 para o outro lado, ele passa dividindo. Logo, x é exatamente x é igual a 6. Tá aí, ó. Mais uma questãozinha que não parece... quer dizer, parece ser uma questão difícil, né, no começo, mas depois que tu entende o que é equidistante, usa DQSR ou usa a fórmula da distância entre pontos, né, que é interessante também saber. Vai estar no formulário de praticamente todos os vestibulares que a gente conhece, tem esse formulário, né. É isso? Vamos para a próxima? Terceiro e último exercício de hoje, ele vai falar o seguinte para a gente, tá? 3 pontos de coordenadas respectivamente 0, 0, B, 2B, 5B e 0, com B maior que 0, são vértices de um retângulo. As coordenadas do quarto vértice são dadas por... Tá, aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? Percebam que a gente não está interessado no valor de B. A gente quer as coordenadas em função de B. B tem que ser um número positivo, obviamente, né? Ele está falando para a gente que B tem que ser um número positivo. Percebam que as três coordenadas, como B é positiva, elas estão praticamente ali no primeiro quadrante, né? Então a gente vai figurar no primeiro quadrante. Não tem a possibilidade... Tem a possibilidade do quarto vértice, obviamente, estar, por exemplo, no quarto quadrante, né? A gente vai ver isso, até porque no gabarito o valor de y, todos eles é negativo. Ó. Então a gente já sabe que ele está no quarto quadrante. Cabe a nós a gente descobrir essas coordenadas. Então eu vou fazer um esboço do desenho aí desse retângulo. Valeu? Então basicamente o que a gente vai fazer aqui? Eu fiz um esboço mais ou menos do desenho, né? Então eu tenho ali um retângulo, eu denomeei alguns vértices, né? A gente tem o vértice A, 0, 0, o B de coordenada B e 2B. O C está aqui assim escondidinho, ó. O C ele tem coordenadas ali no caso 5B e 0. E o D, que é justamente quem eu quero, né? Então o D é a minha incógnita, certo? É ele que eu quero descobrir o valor desse camaradinho. Deixa eu só passar o C para cá. Ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o C aqui em cima, ó, porque eu vou colocar as coordenadas do meu vértice C bem aqui, ó, que é 5B. Tá, Léo, e o 0? O 0 é a coordenada Y, né? Obviamente, a gente vai ter que usar aqui geometria plana. Geometria plana, nesse sentido, sobre a definição de retângulo. Retângulo é um paralelogramo. E a gente sabe que as diagonais do retângulo, eles se encontram nos seus respectivos pontos médios. Então, se eu traçasse aqui um ponto médio, aqui, ó, se eu traçasse, por exemplo, uma diagonal, perdão,
Percebam que de A até C é uma diagonal e está em cima do eixo X, certo? Então, a gente já tem uma dica interessante, porque é o seguinte, vou chamar esse ponto aqui ó, de ponto M, que é o ponto médio, o encontro das diagonais, certo? Esse pontinho aqui. Percebam que a distância de M até B é igual à distância de M até D, que já que é ponto médio. E lembra que a coordenada Y do meu B é 2B aqui, ó. Então a gente tem a coordenada XB e a coordenada Y do B é 2B. Então o que eu posso dizer? De B para D há uma simetria. Então a coordenada, obviamente, essa distância eu já tenho aqui no caso a minha querida distância Y, né? Então eu já vou colocar aqui ó, X e a coordenada Y é menos 2B, certo? Lembrando que a distância mesma é simétrico, né? A gente só muda o sinal porque eu estou no Y negativo, quarto quadrante, não esquece disso, na nossa primeira aula que a gente teve. Agora eu vou atrás de quem? Eu vou atrás do X, né, Léo? Sim, do X do D. E a gente vai usar como referência o ponto médio, não é verdade? Vamos ver como é que a gente faz. A gente vai resolver do jeito mais fácil possível, né, gente? De B até D, eu tenho um segmento, que é uma diagonal. E o M é o seu ponto médio. Então, eu vou usar como referência ponto médio. Eu vou calcular o ponto médio de BD, do segmento BD, que é M. Léo, como é que eu faço para achar as coordenadas do M? Muito simples. Se quiser pensar que A é 0, 0 e B é 5B e 0, é só fazer isso. Ó. 5B mais 0 sobre 2 e 0 mais 0 sobre 2. Não é verdade? Então, já tenho aqui as coordenadas do ponto médio. Ou seja, o meu M tem coordenada 5B sobre 2 e 0. Tá, então, calculando o ponto médio de BD, olha o que eu ganho. Vamos lá. Vou baixar um pouquinho aqui a tela. Olha o que eu ganho. Ponto médio M de BD, obviamente, vai ser B mais X sobre 2 e 2B menos 2B sobre 2. Note, eu estou fazendo o ponto médio e óbvio que o ponto médio, olha só, essa coordenada aqui, ó, é óbvio que ela vai ter que dar 0, né? A gente já sabe, 2B menos 2B dá 0. E isto tudo, no caso, é igualzinho a quem, Léo? É igualzinho a 5B sobre 2 e 0. Olha aí. Então, como isso aqui é uma igualdade entre pontos, eu posso concluir, então, que B mais X sobre 2 é igual a 5B. Opa, deixa eu melhorar esse 5. 5B sobre 2. Peraí, deu aqui. 5B sobre 2. Aí eu corto esse 2 com esse 2. Passo o meu querido B para o outro lado. E ele passa aqui no caso, ele vai passar subtraindo, né, esse Bzinho ali do lado esquerdo. E eu ganho o seguinte resultado. X é igual a 5B menos B, 4B. Tá aí, ó. As coordenadas, então, do meu querido D ficam 4B e menos 2B. A alternativa correta é a letra C. Gente, fico por aqui. 3 exercícios, tá bom demais, né? Espero que vocês tenham gostado dos exercícios, né? São bem pertinentes aí dentro do conteúdo de geometria analítica. Valeu, gente. Mais uma vez, brigadão e até a próxima.